Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a Aline, do ateliê Aline Alcântara, e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho de como é feito os detalhes nesse lugar americano modelo tradicional, utilizando o fio Encanto na cor dourada. Tem muitas artesãs me procurando lá no meu Instagram e me pedindo para que eu ensinasse a forma que eu faço os detalhes e também o acabamento nesse fio. Então, eu parei aqui um pouquinho e vim compartilhar com vocês o passo a passo. Para essa aula, para esse passo a passo, eu utilizei o fio Encanto na cor dourado, tá? Essa cor aqui é a cor 7577, a ouro, mas você pode utilizar a cor de sua preferência. Também a cola, para esse acabamento, eu utilizo tanto a cola Pega Mil 6000 ou a Tec Bond 6000, fica a seu critério. Eu utilizo ela por quê? Por ele ser um fio de viscose, eu acho que o acabamento ele fica mais legal, até mesmo a gente fazendo, utilizando um tipo de cola que tem um aplicador, um biquinho mais fácil, para que o acabamento ele fique mais perfeito, tá? Utilizo também a agulha de número 3. Isso, eu trabalhei o meu lugar americano com o fio número 6. Sempre que eu trabalho ele no fio número 6, eu utilizo para os detalhes uma agulha um pouco menor, a número 3. Mas aí, se você achar que o seu ponto é muito apertado, que não tá ficando legal, que tá repuxando o trabalho, você pode utilizar uma agulha maior de número 3,5, tá? Vai muito de acordo com o seu ponto. Utilizei também, para arremate, uma agulha de tapeceiro, tá? Então, vamos dar início à nossa aula? Deixar uma sobra de fio, que é pra gente poder estar arrematando a nossa peça no final. Então, eu vou começar a trabalhar, ó, pegando um pouquinho à frente do fio. Coloco esse fiozinho pra trás, passado aqui no meu dedo, deixando aqui a pontinha da gente fazer o arremate, tá? Seguro o fio e vou começar a trabalhar na minha peça no segundo ponto de base do meu arquinho. Por quê? Porque no final, quando eu for fazer esse arremate, ele vai ficar mais escondidinho, mais perfeito possível atrás. Então, eu trabalho pegando somente a alcinha de trás do ponto, tá? A gente não vai pegar na frente do ponto dessa forma, não. Vamos trabalhar introduzindo a agulha no meio do ponto, levando a agulha para trás, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Então, no segundo ponto de base, introduzo a agulha, laço o fio lá atrás e puxo esse fio para frente. No próximo ponto, introduzo a agulha, laço o fio e puxo o fio para frente, como se a gente fizesse um ponto baixíssimo. Novamente, pegando somente a alcinha de trás, fazendo bem devagar para que vocês possam acompanhar, laço o fio e puxo o ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Dessa forma, nós vamos fazendo em todos os pontos. Laço o fio somente pela alcinha de trás, novamente para vocês verem, introduzo a agulha, passo para trás, puxo o fio para frente, puxando assim e formando um ponto baixíssimo. Dessa forma, nós vamos contornando o nosso trabalho, pegando somente a alcinha de trás. E outra dica bem importante, não apertem os pontos, pessoal. Se vocês apertarem esses pontos, a peça de vocês ela vai ficar emborcada, ela não vai ficar retinha, os detalhes não vão ficar bem perceptíveis, não vão ficar bonitos, tá? Então, dessa forma, a gente pegando ele somente no pontinho de trás, ele vai formando um relevo aqui à frente, onde forma os detalhes da nossa peça. Olha, eu vou continuar aqui até chegar aqui ao meio, para que eu mostre para vocês aqui, olha, como eu faço. Olha, como o meu pontinho ele é apertado, então eu trabalho esse ponto baixo que a gente tem de intervalo entre um leque e outro aqui. Então, eu introduzo a agulha da mesma forma e busco o fio para frente, tá? Se o seu ponto ele for muito largo, a peça estiver embabadando, você pode pular esse pontinho baixo e vir trabalhando direto no próximo ponto do arquinho, tá bom? Então, por aqui, introduzo a agulha no meio do ponto e busco o fio. Introduzo a agulha, laço o fio e trago para frente, fazendo um ponto baixíssimo. Introduzo a agulha, laço o fio e trago para frente. Da mesma forma, no meio do ponto, pegando só a alcinha de trás, e isso nós vamos fazer até
o final da nossa peça, contornando ela, sem apertar os pontos, para que a nossa peça fique retinha, fique bem bonito os detalhes e que fique bem visível. Chegando no meio, como eu já disse, o meu ponto é um pouco apertado, então eu também vou trabalhar nesse pontinho, pegando também somente a alcinha de trás, certo? Assim o desenho desses arquinhos da peça, ele fica bem detalhado, a gente consegue visualizar melhor, forma um aspecto mais bonito na peça. Aí, vou mostrar aqui pra vocês como que a peça, ela tá ficando. Olha, acaba formando o relevo e deixando um detalhe bem bonito na nossa peça. Eu vou trabalhar até o final e volto com vocês pra mostrar como que a gente faz o acabamento no final, tá bom? Cheguei no final da peça, vou finalizar aqui com vocês. Vou trabalhar o ponto baixo. Vou trabalhar o meu primeiro ponto da peça que eu não tinha feito e já finalizo aqui, tá? Porque a gente já começou a trabalhar nesse ponto aqui. Então, aqui nós vamos fechar de uma forma que o arremate, ele vai ficar bem perceptível. Eu vou cortar o meu fio. Cortei o fio. Vou puxar a agulha, soltando ele aqui. E agora eu vou tentar fazer o arremate aqui bem de pertinho, para ficar bem visível para vocês. Vou colocar o fio na agulha. E vou vir aqui, olha, no primeiro ponto que a gente formou, lembra que eu falei para vocês que não precisava ter medo dele ficar largo, que no final nós iríamos regular? É assim, eu vou introduzir a agulha de trás para frente, vou passar a agulha aqui por baixo. Cuidado para na hora que vocês colocarem a agulha, não pegar no meio do fio dourado, porque aí dificulta muito o trabalho de vocês. O fio vai desfiar, não vai ficar um acabamento bonito, tá? Olha, o fio que já tava lá atrás, eu puxo e assim eu consigo regular a alcinha, tá vendo? Tanto a da frente como a de trás, ó. Volto aqui no meu último ponto formado da alcinha, introduzo a agulha aqui, olha, dentro desse ponto, levando o fio pra trás, dessa forma. Passo aqui, puxo o fio e agora eu vou ajustar o meu pontinho. Lembra aquele primeiro fiozinho? Olha, eu pego ele aqui e ajusto para que a minha correntinha, ela fique o mais próximo possível, o mais real de um ponto, tá vendo? De uma correntinha. Viro o meu trabalho aqui para trás, pego a agulha e eu vou passar esse fio agora, olha, por debaixo desses dois pontinhos aqui, levando ele para que ele chegue e fique aonde nós começamos esse outro fio, olha, dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha cola e vou colocar uma gotinha de cola aqui no pezinho do meu ponto, não muito, para que não suje a sua peça, e vou dar um nozinho, dessa forma. Não vou apertar demais para que não repuxe o meu trabalho. Volto aqui, coloco mais uma gotinha aqui em cima e dou mais um nozinho. Esse segundo nó a gente pode apertar, tá? Aperta ele para que ele fique bem. Eu vou virar aqui para que vocês vejam como ficou. Olha, ficou dessa forma, tá? Eu vou pegar o meu fio de novo aqui e vou voltar ele por dentro, aqui por baixo, ó. Entre meio o ponto, pegando, olha, só a linha verde de baixo, dessa forma, tá? Às vezes é um pouquinho mais difícil, outras horas não. E aí você vai segurar aqui com o dedo, apertar e vai puxar. Para que esse nozinho, ele vá para dentro do meu fio, pegando no meio do ponto. Dessa vez eu vou atravessar o fio, tá vendo, ó? Do meio do ponto verde, e eu vou passando de forma que eu vou escondendo esse fio entre um ponto e outro, tá vendo? Pegando no meio do ponto, sem deixar a agulha passar pro lado de trás da peça, tá? Então, eu vou aqui caminhando por alguns pontos dessa forma e escondendo o meu fiozinho, ó, entre um ponto e outro. Eu vou pegando no meio do ponto, entre as linhas mesmo, tá? E dessa forma, eu vou conseguindo esconder o meu fio aqui, ó, para que ele não fique
nada aparente, nem aqui e nem na frente. Vocês podem ver que ele não ultrapassa para a parte da frente, tá? É no meio do ponto mesmo. Eu faço dessa forma porque eu acho que assim a peça vai ficar um pouco mais segura, tá? O arremate vai ficar mais perfeitinho. Vou soltar o fio da agulha aqui, vou vir aqui, colocar a outra ponta na agulha e vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Eu viro a peça que fica mais fácil pra mim desse lado, coloco a agulha entre meio pontinho verde, olha, acho que dá pra vocês verem, sem deixar essa agulha passar pro lado da peça, que é o lado da frente, olha. Eu vou pegando aqui, somente atrás, entre os pontinhos verdes, da linha verde. Puxo e dessa forma eu consigo esconder o meu ponto e fazer um arremate mais perfeito, tá vendo, ó? Entre meio os meus pontinhos. Ando com essa linha aqui, em alguns pontos. Olha, eu fui até a metade da carreira, né? Sobrou essas duas pontinhas. E aqui vocês podem ver que o nozinho, ele fica como se fosse um pontinho. Quase imperceptível, bem dentro da peça, viu? Agora eu venho com a minha cola, novamente. Puxo o fiozinho aqui. Vou lá no pezinho do ponto onde não dá pra ver. Coloco a cola. Do outro lado, da mesma forma, lá no pezinho do ponto. Coloca a cola. Dessa forma o fio vai ficar preso. Vou esperar a colinha secar, vocês esperem secar. Eu já vou cortar aqui para que eu possa mostrar para vocês como que fica esse acabamento. Cortei, vocês esperem secar, tá? E olha, fica praticamente perfeito. Não fica aquele nó, aquele volume que deixa a peça feia, tá vendo? Só mesmo quem faz crochê vai reconhecer aonde tá o final dessa peça. E da parte da frente também, a peça fica imperceptível, tá vendo? Onde começou, onde finalizou, só a gente que começou vai saber, certo? E a peça fica retinha, tá? Espero que vocês tenham gostado, essa é a forma que eu faço, que eu gosto dos detalhes. Espero ter ajudado e até a próxima.